Boa noite, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal MB Paixão. Bora falar um pouco mais do Paysandu aqui, o maior do norte, centro-oeste do Brasil, né? Paysandu, sábado às 6h30 da noite, lá na capital curitibana, né? Vai enfrentar o Curitiba, né? E para uma partida que para muitos é uma partida difícil, para muitos o Paysandu vai enfrentar o melhor time do campeonato, né? E essa percepção não é só pelo fato de desempenhar um bom futebol hoje na Série B. O Curitiba, ele é líder, né? Isolado, 3 pontos à frente do segundo colocado, beleza? E assim, o Paysandu realmente é Pro Paysandu realmente é uma partida difícil, né? Assim como qualquer partida da Série B, né? A gente não tem jogo fácil, não temos times bobos, né? Tá? E para essa partida o Paysandu infelizmente vai contar com mais 2 desfalques, né? Além dos desfalques do Rossi, né, que tomou o terceiro cartão amarelo, né? O Thaleson, que vinha jogando bem, que é jogador do Curitiba, mas tem emprestado para o Paysandu, né? E por conta disso não jogaria contra o Curitiba. E aí veio a ideia de forçar o terceiro cartão amarelo para que já cumprisse a suspensão nesse jogo que ele não pode atuar, beleza? Certo? Além deles dois, não vão, melhor dizendo, jogar o nosso xerifão, Thiago Heleno, né? Que para muitos é a maior contratação do Paysandu, né, dessa janela de transferência do Mundial, né, da Copa do Mundo de Clubes, certo? Para muitos a segunda maior contratação, né, a primeira, lógico, foi o Rossi, e a segunda maior contratação do Paysandu na temporada. Ele não vai atuar, certo? Se machucou no treino, bateu o joelho, e aí, devido a um inchaço, edema, não viajou, ficou de fora dessa partida, beleza? Tá certinho? E o outro, pelo qual não tenho muitas informações, mas não tem condições de jogo também, é o Luan Freitas, né? Que a gente contava aí com o retorno dele, porém, né, o Luan Freitas não vai poder jogar essa partida, também não foi relacionado, não viajou, né? Em contrapartida, nós temos um retorno de alguns jogadores, né? Mas antes da gente falar do retorno desses jogadores, eu queria que você deixasse seu like, né? Contribuísse aí com o nosso trabalho, tá? Que você se inscrevesse no canal, né? E ativasse o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal MB Paixão, beleza? O Paysandu, galera, vai contar com o retorno de 3 jogadores importantes, né? O primeiro deles é o Matheus Vargas, que para mim é o cara que segura a bola no meio-campo do Paysandu. Tem gente que reclama, né, divide opiniões, né, que ele erra muito passe. Mas se a gente for prestar atenção, ele pega muito na bola, né? Todas as jogadas do Paysandu se iniciam pelo Matheus, né? Pelo Matheus Vargas, certo? Então por isso, né, quem tenta dar mais passes, provavelmente é o que mais vai errar, né? Então, o Matheus ele tem essa responsabilidade, né, de ser aquele primeiro homem de meio campo a pegar a bola e clarear ali para o segundo volante, para o meia, né, e até para os atacantes. Sendo que ele tem uma grande qualidade que para mim vai ser importante nessa partida. Por isso que se eu fosse o treinador, eu colocaria ele de titular, que é o chute de fora da área, que o Ronaldo Henrique também possui, né? Inclusive no próprio Repar, exigindo muito ali do goleiro da cadela de peruca, né? E aí em outras partidas também vem chutando de fora da área, né? Tanto o Matheus quanto o Ronaldo Henrique, né? Eles têm essa característica de bater de fora, né? Eu ainda vejo, e o outro jogador que está retornando, né? É o nosso querido Vini Faria, né? O Vini vinha sentindo dores, foi substituído no jogo anterior, né? E agora está de volta, né? Vai poder jogar, beleza? Tá certo?
E o outro jogador que também estará disponível para essa partida, e esse sim me deixa muito animado com seu retorno, que é o Diogo, né? O Diogo Oliveira, né? Que é o autor do gol do Paysandu no Repá, aquela vitória maravilhosa em cima do nosso pequeno rival, né? E ele vai estar de volta aí, vai estar à disposição do treinador. Então o nosso querido Claudinei, ele vai ter que decidir se ele entra com o Índio de Madeira, né, o nosso querido Benítez, ou se ele entra com a nossa torre, né, que é o Diogo Oliveira, né. Eu acho que deveria iniciar, né, com o Diogo, depois colocar o Benítez, porque é uma mudança de característica, né. A gente precisa de gol, então eu acho que o Diogo ele tem um faro maior de gol do que o próprio Benítez, e também ele já jogou no Curitiba, né? E se tem lei que funciona, né? Hoje é duas, né? A lei da Maria da Penha, né? Que se tu bater em mulher hoje em dia tu vai preso, não tem jeito. E a lei do ex no futebol, né? Então essas leis aí elas funcionam, né? Então vamos tentar chamar essa ideia aí para o nosso lado, botando o Diogo. Para quem não sabe, o Diogo já jogou pelo Coritiba, né? O Diogo foi contratado pelo Paysandu do Pumas, ele veio do Pumas do México, porém ele já atuou pelo Coritiba, né? Na verdade ele jogou no Pumas, ele jogava num clube do Uruguai, né? Não me recordo o nome do clube agora, e foi contratado pelo Paysandu. Mas ele já jogou no Pumas e anteriormente ao Pumas ele jogou no Coritiba, né? Se destacou bem lá e hoje está no Paysandu, e eu espero que faça uma boa partida e que ajude o Paysandu a sair de lá com os 3 pontos, porque o Paysandu precisa muito dessa vitória, certo? Uma outra pauta aqui que a gente vai comentar e que me deixou indignado, no vídeo passado eu falei sobre isso, foi a questão da arbitragem, né? O Paysandu ficou completamente indignado, né? A diretoria do Paysandu tentou tomar providências contra o que aconteceu, emitindo uma nota de repúdio, né, contra o que aconteceu no jogo contra o Atlético de Goiás, né, o Atlético Goianiense, né, sobre não a marcação do pênalti em si, porque na minha visão, o pênalti, se ele tivesse sido marcado naquela hora, na hora do ato consumado, ou seja, aconteceu, o juiz deu, como na minha visão era um lance interpretativo, eu não estou afirmando que foi pênalti. Na minha visão não foi pênalti. Mas eu vou considerar esse lance como um lance, pessoal, um lance interpretativo, cujo árbitro interpretou da mesma forma que eu, que não houve a penalidade. Assim como o Marcelo, que estava no VAR, o Marcelo de Lima Henrique, que estava no VAR, também entendeu que não tinha lance faltoso dentro da área, portanto não tinha pênalti. Mas, né, eles cavucando, procurando pelo em ovo, conseguiram identificar um braço do Vilela pelo pescoço do atacante. E o atacante, na malemolência, né, se joga para trás, se atira para trás, e aí o árbitro acha que aquele braço é o suficiente para derrubar o jogador, o atacante do Atlético, que para mim não aconteceu, né? Não aconteceu. E o outro árbitro de campo ainda foi na corda dele. Faltou culhão para ele ali dizer não, não foi pênalti, segue a partida, segue o jogo e vamos jogar, né? Cada um jogar o seu futebol. Como é que o cara faz um pênalti dentro da área? E o VAR, vendo a situação, sugere a marcação do pênalti, mas não dá o cartão para o zagueiro. Isso aí que indignou também. Como é que ele... Não. Jogada faltosa, mas sem aplicação do cartão, onde já se viu. A bola dentro da área, para quem pegasse, chutasse no gol ou tirasse a bola dali. Aí o cara vem me dizer que um agarra o outro, antijogo clássico, ele não é cartão amarelo. A história está mal contada, essa história está mal contada, pessoal, muito mal contada. Pois é, e o Paysandu, né, indignado com essa situação, enviou uma nota de repúdio para a CBF, para a comissão de arbitragem, porém, né, nessa nota de repúdio, melhor dizendo, era reivindicada pelo Paysandu
a substituição do árbitro, né? Que o árbitro Marcelo de Lima Henrique não fosse o árbitro dessa partida, porque além de prejudicar o Paysandu, na visão da direção do time paraense, né? O jogo está muito em cima. Ele foi VAR no jogo do Paysandu no jogo passado e agora ele vai ser árbitro de campo. Ou seja, está muito em cima, um na ilharga do outro, como se diz. Então não dá para entender a falta de critério de uma comissão de arbitragem que possibilita um árbitro passar por um momento desse. Vamos supor que ele dê um pênalti para o Paysandu, ou então que o Paysandu vença com certa influência dele. Vão dizer que ele quis compensar pela merda que ele fez no jogo passado. E se ele errar, vão dizer que ele está roubando, de fato roubando o Paysandu, né? De fato influenciando no resultado da partida. Então, pessoal, eu acho que tinha que ter tido, né? A CBF tinha que ter um critério melhor, né, para eleger ou para convocar ou para classificar um árbitro para determinada partida. Eu queria ver se isso acontecesse com o Flamengo, se isso acontecesse com o Corinthians, se isso acontecesse com o Cruzeiro, se isso acontecesse com o Internacional, se esse árbitro ia apitar o jogo do clube, do time, logo em seguida. Ele fez a merda hoje, na próxima partida ele está apitando o jogo do mesmo time de novo. Eu queria ver se isso ia acontecer. Não ia, cara, não ia. Eu tenho certeza que não ia. Mas como é o Paysandu, né? Como é o Paysandu, eles têm essa cara de pau de classificar, de contar com um árbitro desse para essa partida, o que é ridículo, ridículo demais, certo? Mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui, essa carta, essa nota de repúdio do Paysandu não foi acatada pela CBF, muito menos pela Comissão de Arbitragem do Brasileirão, e o Marcelo de Lima Henrique vai mesmo continuar sendo o árbitro da partida, ou seja, está liberado para exercer, né, as regras, né, para ser o dono da administração das regras nessa partida. Então vamos ver como ele vai se sair. Só o que eu posso fazer aqui é desejar para ele uma boa arbitragem, que ele tenha a menor influência possível no resultado dessa partida, para que não dê merda, para que tudo saia como da melhor forma possível. E eu creio que o Paysandu vai trazer esses 3 pontos de lá. O Paysandu, sempre quando se espera dele uma reviravolta, um jogo memorável, uma vitória expressiva, o Paysandu vai lá e consegue. E é isso que nós, torcedores, esperamos do Paysandu. Chegar no Couto Pereira, né? Chegar no Couto Pereira e ir para cima, aproveitar as oportunidades que vão surgir, porque o Paysandu vai ter oportunidades, né? E convertê-las em gol para que a gente possa voltar de lá com 3 pontos. O meu palpite para essa partida, inclusive eu queria que você deixasse nos comentários o seu palpite para essa partida. O meu palpite é 3-1 Paysandu. 3-1 Paysandu, tá? Vamos fazer 2-0, eles vão diminuir e a gente vai fechar o caixão em algum momento ali do segundo tempo. Beleza, pessoal? Então, meu palpite, eu estou confiante que o Paysandu vai para cima e vai ganhar por 3-1 essa partida aí. Se quiser fazer uma fezinha também, eu com certeza as odds para a vitória do Paysandu vão estar pagando bem aí, beleza? Então é isso. Uma outra pauta que a gente tem para conversar com você, torcedor bicolor, é justamente, né, a renovação de contrato do nosso lateral Edilson, né? O Edilson renovou com o Paysandu, né? E eu quero que você já comente aí o que você achou dessa renovação, se o Edilson deveria ou não renovar com o Paysandu, né? Tá? E eu acho, a minha opinião, tá, pessoal? A minha humilde opinião é que o Paysandu não tinha outra opção se não renovar com o Edilson, né? Até porque a posição de lateral no Brasil hoje é uma posição escassa. Tanto que o Edilson estava sendo assediado pelo Fortaleza, né? Mas o Edilson, diferentemente de muitos jogadores por aí,
Até jogadores que se dizem ídolos do Paysandu, né, não arregaram e firmaram um compromisso com o clube e renovaram seu contrato, né? Eu não vou citar nomes aqui porque não vale a pena a gente ficar colocando, dando ibope para jogador traíra, dando ibope para jogador que deve muito ao Paysandu, mas na hora de renovar o contrato soube dar o pé na bunda do clube, né? Mas quando era um Zé Ninguém, que ninguém conhecia, queriam uma oportunidade. O Paysandu deu, o cara se sobressaiu, mérito dele também, eu concordo, mas ele tem que ser grato ao clube que deu essa oportunidade. Renova pelo menos mais uma vez, faz pelo menos mais uma renovação, e aí diz, olha, minha tá aqui o meu gesto de gratidão. Agora eu posso procurar, depois desse contrato vencido, eu posso procurar um rumo na minha vida, porque a gente sabe que carreira de jogador de futebol é curta, certo? Então, mas, como eu falei, não vou citar nomes, mas para mim o Edilson foi muito homem, o Paysandu fez a melhor decisão, que renovar o contrato do Edilson, e ele é jogador do Papão até 2027, beleza? Quem quiser tirar o Edilson agora do Papão vai ter que pagar uma multa aí para o bicolor estadual, para o bicolor, né? O único time do Norte a disputar uma Libertadores da América, certo? Uma outra informação aqui sobre mercado da bola, tá, pessoal? Bora falar um pouquinho de mercado da bola aqui rapidinho. Em um vídeo meu anterior aí, eu citei um lateral, já que a gente está falando de lateral, né? Falamos do Edilson. Agora vamos falar de um outro lateral aí que atuava no esporte, jogou na Europa, jogou na Inter, jogou em vários clubes ali da Itália, né? Um bom jogador, um jogador rápido, né? Veloz, né? Inteligente ali pela lateral esquerda, né? Cara, o Dalbert. Qual é a situação? Lembra que eu falei no vídeo passado que o Paysandu estava com conversas com o Dalbert, né? E eu citei que essas conversas tinham esfriado. Não só esfriado, como bateram o martelo e o Dalbert acertou com outro clube da Série B e não vem mais para o Paysandu, certo? Não vem mais para o Papão da Curuzu, certo? O Dalbert ele acertou com o América, né? O América Mineiro, né? Que deu esse chapéuzinho aí no Papão da Curuzu, né? Tá? Aí fica aquela questão, né? Se o jogador estava quase acertado, conversas avançadas, não veio por quê? Porque o Paysandu hoje passa pela situação do transfer ban, que é aquela punição da FIFA que impede o clube de inscrever novos jogadores. O Paysandu pode até contratar, mas não pode inscrever, né, o atleta no campeonato. Beleza? Então, para mim, esse foi o principal motivo. E detalhe, né, com o surgimento do transfer ban, aumenta, né, a fama, né, a má fama de mal pagador que o clube está carregando nessas últimas temporadas, né? Um clube que demora para pagar bicho, um clube que demora para pagar premiação, né? E aí o jogador, lógico, pessoal, até eu me comunico com todo mundo que não sou famoso, né? Me comunico pelo WhatsApp, me comunico pelo Facebook, pelo Instagram e assim sucessivamente. Cara, os jogadores se falam e essa fama de mal pagador do Paysandu acaba atraindo esse tipo de atleta. Atleta que até se interessa pelo projeto, mas quando ele vê o pagamento, quando ele vê questão salarial, ele pensa, pô, tem um clube ali que está me oferecendo praticamente a mesma coisa, porém ali é uma coisa mais certa. Às vezes o clube tá pagando até menos pelo atleta que o Paysandu está pagando e o Paysandu perde o atleta, ou seja, leva o atleta ganhando menos. Por quê? Porque o Paysandu está meio que queimado na praça por essa questão de premiação. Os jogadores se falam,
Os jogadores eles se comunicam. Se eu tenho um jogador que atua junto com um jogador de interesse do Paysandu, o cara diz, e aí, mano, e esse Paysandu aí, como é lá? Eu sei que a torcida é grande, eu sei que a torcida é apaixonada, lota os estádios, mas e aí? O cara fala, mano, os caras não pagam direito, a gente joga bem, a gente ganha, chega na hora é campeão e não vem a premiação. Aí o cara, é mesmo. O cara vem? Não vem, parceiro, não vem, certo? Não vem. Então o Dalbert assinou com o América, né? Não vem mais para o Paysandu, beleza? Tá? Então o Paysandu continua ali de lateral com o Brian, com o Heverson, que por sinal está fazendo um excelente, está vivendo um excelente momento, né? Nesses últimos jogos aí com o Paysandu, certo? Mas vamos lá, vamos para cima, que ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte aí, nessa janela de transferência que está aberta aí, beleza? Uma outra informação é a respeito do lançamento do terceiro uniforme do Papão da Curuzu, certo? Um uniforme muito bonito, certo? Um uniforme esse que está na cor preta, né? Aí você vai dizer assim, mas o Paysandu já lançou outras camisas pretas. Perfeito, né? E qual é, né, as características desse novo uniforme que diferenciam das outras camisas pretas? Paysandu lançou uma camisa em tons diferentes de preto, né? Um black piano, um preto mais fosco. E o que eu achei interessante, os detalhes na gola, né? Uma gola mais acinzentada, prateada, junto com um preto brilhante. Escrito, né? Lobo na manga e na gola, né? Tá? Uma camisa muito bonita, não apresenta tons de azul, né? A camisa é completamente preta, ela não tem tons de azul, certo? E o que chamou a atenção é o contraste, né? Do prata com o preto e outros tons de preto acinzentado, tá? E a camisa ela vem em duas versões, a versão da camisa New Black, que é o nome da camisa, né? Que é o novo preto, né? New Black. New Black Play, que é a versão para o jogador, e a New Black Drill, né? Que é a versão para o torcedor. Aí qual é a diferença? Design? Não, não é o design, tá? A diferença da camisa do torcedor para o atleta é que a camisa do atleta ela vem com uma tecnologia que possibilita, né, que facilita, que contribui para o alto rendimento do jogador, certo? Para o alto rendimento do atleta, beleza? Já a camisa para a torcida, para o torcedor, ela vem com tecnologia que proporciona um maior conforto, um vestir melhor, um vestir mais macio, né? Aquela questão de você vestir um tecido leve, um tecido que não incomoda, que dificilmente amarrota e assim sucessivamente, tá? Então é essa a diferença. E aí, qual é o ponto negativo, né? É o preço, galera. O preço dessa camisa. Eu ouvi rumores de que ela está beirando, né, os R$ 450, né? Para você ter uma ideia, a camisa número 1 do Paysandu dessa temporada 2025, ela está custando R$ 329,90, né? A camisa que está sendo lançada, ela vai por volta de R$ 100 a mais do que isso, né? E é pesado, galera. É pesado. Já pensou um torcedor que quer ter a camisa 1, quer ter a camisa 2, quer ter o terceiro uniforme, ele vai ter que investir aí nessas três camisas, pasme, mais de R$ 1.000. Mais de R$ 1.000. A camisa número 1 do Paysandu, ela é R$ 329,90. A camisa número 2, a branca, também R$ 329,90. Só aí nós temos 600, tá? E R$ 60, eu vou arredondar aqui, 660, certo? Aí tu soma isso aí, o valor da nova camisa, 430, 450, não vai dar R$ 1.000 e uns trocados, uns tararazinhos aí? Como que nessa crise mundial que a gente vive, nessa dificuldade inteira,
nessa dificuldade total aí da população de conseguir emprego, um bom emprego, de ganhar bem, né? Tem muitas famílias aí que vivem com um salário mínimo ou até menos. Como é que uma pessoa dessa, né, que tá ali no limite entre a linha da pobreza e a parte de baixo dela, né, vai conseguir, né, ter a camisa do clube do seu coração, né? Isso aí, que a pessoa nessas condições vai ter que fazer? Vai ter que correr para o mercado alternativo, né? Vai ter que adquirir uma camisa réplica. Por quê? Porque não tem condições de você investir 400 e pouco numa camisa. Então isso tem que ser revisto pela diretoria. E aí muita gente se motiva a dar esse valor pensando que vai ajudar o Paysandu. Enfim, né, galera? A gente não sabe o quanto, que fatia, qual o tamanho dessa fatia, desse bolo, vai para o Paysandu de fato, né? Porque a marca é própria, mas não, eu não vi nenhuma fábrica aí em Belém com o escudo do Paysandu fazendo camisa. Eu nunca vi, certo? Se está sendo feito é lá nos fundos da Curuzu e não dá para ver, porque eu não vejo ninguém com uniforme do Paysandu produzindo camisa do Paysandu. Eu vejo a loja Lobo vender, mas eu não vi, nunca vi nenhuma camisa dessa ser produzida aqui em Belém, em canto nenhum. Se tiver, coloca aí o endereço que eu quero passar na frente, eu quero ver, porque eu nunca vi. E olha que eu rodo Belém, viu? E olha que eu tô direto aí rodando pela nossa cidade aí, beleza? Então, para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu volto aqui a pedir para você sua colaboração com o like, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para as notificações e contribua para que o nosso canal cresça e que a visibilidade, né, do Paysandu aumente cada vez mais. Vamos tornar o nosso clube um clube gigante, e é apoiando a mídia alternativa, né, é apoiando a mídia independente que a gente consegue isso aí. Beleza, galera? Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou ficando por aqui, né? Caso a gente tenha novidades, aí eu volto com vocês para mais um vídeo. Beleza, galera? Então, eu fui!